Senhor presidente, obrigado, boa tarde. Saudar Andréia Goreste, nossa secretária de administração, em nome dela todos os demais secretários, o Chiquinho, presidente do Sincer, em nome dele todos os representantes sindicais. E o senhor colocou bem, eu sou funcionário da prefeitura, assim como o doutor Antônio, Fiorilo e o vereador Pardal, mas outros vereadores também. O vereador Juraci Sheik fez esse requerimento e todos os vereadores. A vereadora Ana é funcionária pública do Estado, mas todos temos interesse nessa pauta. É uma pauta que envolve os servidores públicos municipais, as famílias desses servidores. E é um assunto que é urgente e necessário que venha. Ele é muito importante para o servidor público municipal, pois trata da previdência do servidor. As pessoas às vezes falam, mas nós não estamos aprovando a previdência. Não, nós estamos ainda, a Andréia pode me corrigir se for o caso, discutindo nesse momento a previdência. Mas estamos aprovando, discutindo e possivelmente aprovando uma mensagem do Executivo que trata de parâmetros relativos à previdência, como, por exemplo, a contribuição, a alíquota de contribuição do servidor e do ente que é a prefeitura. Propõe, principalmente a mensagem 4402, a criação de uma autarquia, a JF-Prev, que vai fazer a gestão do Fundo de Previdência do servidor, do município, a partir da sua aprovação. É uma mensagem com 220 artigos, me parece 211, 220 artigos. É importante que a gente leia. O servidor municipal, que agora, nesse momento, está nos assistindo pela TV Câmara, é importante que ele busque acessar essa matéria no site da Câmara, fazer uma leitura, 2, 3 leituras, para que ele possa entender e participar dessa discussão. A Câmara está disponibilizando, senhor presidente, o número de WhatsApp, onde as pessoas podem fazer alguns questionamentos, e a gente vai ter a oportunidade de debater, inclusive com participação online pessoal da Getúlio Vargas. Minha consideração inicial que eu gostaria de colocar e que fosse também comentado pela Andréia e por outros, a importância da capitalização do regime com a destinação de imóveis. É um dos pontos que eu considero importante e com valores que serão auditados, mas também auditados por auditores independentes, não só auditores da prefeitura. Essa é uma primeira questão. Outro ponto importante é a apuração do déficit atual e um plano de amortização para esse déficit atual. Um fundo de previdência, ele tem que ter o equilíbrio financeiro, que é aquilo que você arrecada naquele período, a receita ser equivalente à despesa, mas tem que ter também o equilíbrio atuarial. Esse é o grande problema, que é o cálculo do que você, teoricamente, teria que ter em torno de 35 anos para cumprir todas as despesas do fundo. Esse, certamente, é o nosso maior problema e de todo o fundo de previdência hoje. Os cargos da autarquia que está sendo proposta. Eu acho que é importante, é uma opinião que a gente tem que debater e avançar nela, que sejam cargos de pessoas remanejadas da própria prefeitura, que a criação dessa autarquia não implique em novas contratações. Nós estamos em um período difícil financeiramente para o município, principalmente, que a gente tem essa garantia de que esses cargos serão servidores remanejados da própria prefeitura. Outro ponto que chama a atenção é na formação dos conselhos, conselho fiscal, conselho de administração, eu vou te passar uma cópia depois, Andréia, que pede que tenha conhecimento em contabilidade, atuária, estatística, análise de sistema, finanças, sociologia. Isso não pode, no meu entendimento, excluir, por exemplo, outras carreiras, professores, médicos, odontólogos, de participar desse conselho. Isso tem que ficar claro também. Tem que ser bem democrático a participação dos servidores. Fixação das alíquotas de 23% a patronal e 14% a do servidor tem levado muita dúvida ao servidor. Eu vou passar de 11 para 14, por quê? Qual o motivo? Né? E o da prefeitura que vai a 23%. São as considerações iniciais, a gente vai ter outros questionamentos no decorrer do processo, mas, presidente, parabenizar a Vossa Excelência por ter tido a sensibilidade, a gente
puxar essa discussão, tornar ela transparente através da transmissão da TV Câmara e ampliar esse canal de participação do servidor. É muito importante. O que eu observo durante esse período em que a gente divulgou essa audiência é que há um desconhecimento muito grande por parte do servidor. É natural isso. Não é, deveria ele ter essa preocupação diária, mas não é um assunto comum, não é um assunto fácil. Então, quanto mais a gente puder falar de forma clara, de forma simples, para o servidor, isso é muito importante. Por hora, eram essas as minhas considerações. Obrigado. Boa tarde, eu quero cumprimentar especialmente aqui o presidente da Casa, o vereador Pardal, e através dele cumprimentar todos os vereadores, vereadora Ana, cumprimentar aqui os sindicatos, na pessoa do Chiquinho, cumprimentar os nossos colegas servidores, na pessoa aqui do secretário da Fazenda, Fulvio Albertoni, cumprimentar a Fundação Getúlio Vargas, que está online, e todos os sindicatos que estão online, os nossos colegas servidores, que também estão ouvintes aí da TV Câmara e da Rádio Câmara. Eu acho muito importante, quero parabenizar aqui a todos os vereadores pela sensibilidade de estar nos permitindo, nesse momento, falar de uma matéria tão relevante, e para nós ela é relevante em vários aspectos. Ela é relevante pela nossa responsabilidade pelo cargo que ocupamos, ela é relevante porque sou servidora pública municipal há 25 anos na Prefeitura de Juiz de Fora. Então, eu quero parabenizar o vereador Pardal, o vereador Garotinho, o vereador Juracir Schaefer, vereador Antônio Aguiar, vereador Fiorilo, que por não estar presente, e vereador Castelar. E a vereadora Ana também. E a todos os vereadores. Quero dizer, então, que eu agradeço, vou tentar ser bem objetiva e bem breve, tentar responder. Primeiro vou fazer uma apresentação que ela deve esclarecer bastante e depois vou me dirigir a cada pergunta para ver se a gente consegue esclarecer todas. E se, porventura, precisar, a Fundação Getúlio Vargas está aqui para nos ajudar tecnicamente. Primeiro, gente, o nosso projeto chama JF Prev. Eu quero historiar um pouquinho para vocês. Logo quando ingressamos, o assunto Previdência ele é muito complexo. Realmente, o que vocês falaram aqui, nós também temos esse entendimento da complexidade do assunto, da importância desse assunto. Então, um grupo de servidores foi constituído uma comissão, através de uma portaria do prefeito, para estudar Previdência, tá? E eles viram também a tamanha complexidade que precisava de uma consultoria. Então, eu vou falar um pouquinho mais rápido, aí foi contratada a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas iniciou o projeto, quando a gente começou a trabalhar diagnósticos, situações e tudo, nós vimos que nós estávamos carentes de conteúdo, de conceitos, de matéria. Então, foi uma proposição de se criar um curso. Esse curso cada unidade administrativa indicou um servidor, no mínimo, e um suplente. Então, toda a prefeitura, todas as unidades, administração direta, autárquica, fundacional. E aí, os sindicatos reivindicaram. E nós abrimos para os sindicatos, e foi muito importante, porque também os sindicatos puderam participar, contribuir, uma outra visão diferente da nossa, que eu acho que quanto mais a gente debater o assunto, mais a gente cresce nesse assunto, a Câmara dos Vereadores também. Então, o objetivo foi a gente uniformizar, trazer, tornar transparente um assunto tão complexo e a cada dia vem uma emenda constitucional e muda isso e altera. Então, isso foi a premissa, a busca da transparência nesse curso. O que acontece nesse projeto? Vou pedir para colocar na outra transparência. Realmente, quando a gente fala, a Previdência é seguridade social. O que é seguridade social? Diz respeito é um assunto que é tripartite, sociedade, município, que é o Tesouro, e nós, servidores públicos. Então, mas assegura a renda do servidor cometido de quê? De morte, de invalidez e de idade avançada. E hoje, o que eu estou falando? Eu estou falando mais ou menos de mais de 40 mil vidas, mais de 10 mil servidores, e cada servidor com a sua família, são mais de 40 mil vidas. Então, olha a complexidade desse assunto. O que entende-se como o RPPS, vou chamar de RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social do município de Juiz de Fora, tá? É o quê? É um modelo, por favor, o próximo slide. É um modelo
que a gente detectou, que é um modelo desconcentrado. O que é um modelo desconcentrado? As atividades são feitas em várias áreas da prefeitura. Vou dar um exemplo. A Secretaria de Administração, o servidor vai e requer aposentadoria lá. Depois, é feito a folha numa outra unidade da secretaria. A parte contábil e quem paga é na Secretaria da Fazenda. Então, tem N distribuições que não estão corretas. Isso traz o quê? Fragmentação, retrabalho, e aí a gente perde muito, perde energia, perde. Então, o nosso projeto, o que ele busca? Ele busca o fortalecimento desse regime. E através de quê que a gente está falando? Dessa estrutura que a gente está chamando de JF-Prev, da necessidade de uma governança, que nós vamos detalhar. Aí veio a emenda constitucional que atropelou o projeto, tanto que o projeto não tinha essa questão da emenda constitucional, ela veio, gente, e invadiu a gente. A gente tem que enfrentar essa situação que para nós não é interessante, que para nós também nos assustou, mas nós vamos falar sobre ela. E a necessidade do equilíbrio atuarial e amortização do déficit, que também estava colocado. A próxima slide, por que o próximo, fazendo favor, mais um. Por que a JF-Prev? A JF-Prev é porque o Ministério da Previdência, à época, hoje não é mais Ministério da Previdência, é Secretaria da Previdência dentro do Ministério da Economia, tá? E com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, notificou a Prefeitura e falou, gente, tem que ter uma unidade. Vocês não têm unidade, vocês têm um fundo que foi criado em 2005. O que acontece, então? Então, nós também temos que cumprir uma exigência dos nossos órgãos fiscalizadores. Então, isso é o JF-Prev. O que faz, então, essa criação da estrutura? Eu queria destacar, nós vamos falar, então, de estrutura, governança, o plano de benefício, que depois a parte de adequação da emenda constitucional, amortização e a inserção de patrimônios, tá bem? Afetação. A criação da estrutura, fazendo favor ao próximo slide. Ele é o quê? Nós estamos personificando, nós estamos especializando um assunto dentro da prefeitura, de um órgão próprio, com autonomia, com receita, com patrimônio próprio, tá? Agora, é muito importante eu falar que é um organismo especializado, só que ele é sujeito permanentemente ao quê? Ao poder de controle e tutela do Poder Executivo. Ele não pode sair fazendo qualquer coisa, não. O prefeito é que manda. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa segurança. Agora, o que vocês falaram aqui, aí era uma preocupação nossa também, que a Lei Complementar 173 veio e invadiu também esse nosso projeto agora, em maio. O que nós estamos fazendo para cumprir a Lei Complementar 173 e atender à mensagem 4402 que a gente encaminhou para a Câmara em março? Nós estamos fazendo compensação de cargos. Nós estamos pegando alguns cargos e repondo no lugar desses que estão sendo criados. Mas, se eu não me engano, foi até o vereador Schaefer que falou. Como essas atividades estão sendo distribuídas, Secretaria da Fazenda, Administração, Planejamento, me desculpa, eu esqueci do planejamento, orçamento, o que nós vamos fazer? Essas pessoas não têm um custo muito alto da Previdência. Por quê? Porque eles estão fazendo as atividades lá e muitos vão ser remanejados para a própria JF Previdência. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos esse projeto, o DEPREV, que é o Departamento de Previdência, dentro da Secretaria de Administração, tinham 4 funcionários. Nós colocamos dentro, por concurso público, mais 13 funcionários. Para vocês verem, gente, como é importante a gente trazer o quê? Robustez para a área, tá certo? E mesmo assim, esse grupo precisa ter servidores efetivos, tá, gente? Tem que deixar claro, 13 servidores efetivos. Por quê? Para trazer robustez, conhecimento, e uma das situações que esse grupo, que nós tivemos muita sorte, servidores muito qualificados, começaram a trabalhar o Comprev, que nós vamos citar aqui na frente. Tá certo? Mas não adianta a estrutura se eu não tiver governança. O que é a governança, gente? É a garantia do controle, da autotutela, que a gente trabalhe isso e a transparência. Aí o Conselho, por favor, o próximo slide, tem a estrutura de governança. Hoje, o RPPS só tem o Conselho de Administração.
Então, nós estamos querendo o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. A Diretoria Executiva é a alma, é o operacional, é que a gente precisa realizar, é o que a gente vê hoje. É o que a pessoa vai lá requerer aposentadoria, é aquele que atende rever a aposentadoria, é aquele que faz os cálculos, é aquele que vai pagar. Então, é a diretoria executiva, um exemplo disso. Agora, no próximo slide, é o plano de benefício previdenciário. Ele está no artigo 35 da mensagem 4402. O plano de benefício põe aqui o regime previdenciário de que trata essa lei, né? Considerar os seguintes benefícios previdenciários. Isso não mudou, gente. Hoje, a gente concede esse plano de benefícios. Se a lei for sancionada, né, aprovada por essa casa e sancionada pelo prefeito, esse é o plano de benefício. Então, a gente não pode ter dúvida. Muitas vezes as pessoas chamam, por exemplo, incorporação. Incorporação não é plano de benefício. A gente tem que entender o que é plano de benefício, tá certo? O que é o plano de benefício? Quanto ao segurado, o servidor, nós temos aposentadoria por incapacidade laborativa permanente, nós temos aposentadoria compulsória, está dando para vocês lerem aí, gente? Nós temos aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e aposentadoria voluntária por idade. E logo depois nós temos, quanto ao dependente, a pensão por morte ao segurado. O que acontece no parágrafo único aqui, e é muito importante destacar, que nós estamos assegurando aqui toda a aposentadoria antes da emenda constitucional 103, tá bem? Aí no próximo slide, que eu acho, e eu quero só destacar, plano de benefício, vai ser mantido, como se aposenta hoje, vai se aposentar amanhã, não está mudando o plano de benefício. Principais adequações à emenda constitucional 103. Eu queria destacar aqui a emenda o 170 também, ele é muito claro, eu pus ele no slide, por quê? Porque tiveram muitas pessoas me perguntando, mas por causa do regime, e se o regime não tiver recurso, não tiver condição de arcar com as aposentadorias e pensões, quem arca? Hoje, quem arca é o Tesouro, são os entes federativos, né? E amanhã, mesma coisa, artigo 170. Por ser seguridade social, gente, a responsabilidade é do Tesouro. Então, artigo 170, eu ressaltei aqui alguns artigos, até em virtude das conversas que nós tivemos, tá? E a gente vai aprimorando os entendimentos. Aí, no próximo slide, nós temos as principais adequações à emenda constitucional. Eu quis separar a emenda constitucional em parte 1 e parte 2. Foi uma forma didática que eu achei que poderia ajudar. O que é a parte 1? Primeiro, gente, emenda constitucional é a Constituição. Quem está determinando não é o município. Quem está determinando é o governo federal. Isso veio igual uma espada para a gente. O projeto não tinha isso. Só que a gente já estava, os vereadores devem lembrar, os sindicatos, o prefeito chamou a gente, uma reunião com os vereadores, com os sindicatos, em reuniões distintas, em dezembro. E por que foi em dezembro? Ia ser em novembro, a emenda constitucional chegou, a gente teve que ler, entender, foi até com a presença do Antônio, da Fundação Getúlio Vargas, e falar que ele ia apresentar o projeto de lei à Câmara. E que a emenda constitucional veio realmente e interrompeu esse processo. Eu tenho que ser transparente e claro. Só que essa emenda constitucional, eu estou dividindo ela em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 é a autoaplicável. O que é isso, gente? Ela obriga a gente a aplicar, não tem escolha, tá? E a parte 2? A parte 2, o vereador Antônio Aguiar falou aqui, vocês lembram que o governo federal fez, aí sim, a reforma da Previdência no governo federal, que o nosso projeto não é reforma da Previdência, e ele estabeleceu que se os municípios e os estados fossem fazer a reforma, que fizessem a sua reforma. Essa é a parte 2 da PEC. Nós não estamos mexendo na parte 2. E aí, o prefeito se comprometeu com os vereadores e sindicatos que haveria o quê? Uma discussão. E aí, que discussão é essa? Quando a alíquota de 11 para 14 ela é impositiva, tá certo? Então, nós temos que aplicar 14. Agora, a parte 2, que uma colega nossa, depois eu vou ler aqui os nomes dos colegas, falaram, não pode ser uma alíquota progressiva? Ué,
quem vai dizer isso é o grupo que vai discutir se vai ser progressivo ou não, mediante a dados, a registros. Que dados são esses? Primeiro, nós vamos ter o calculatorial ali. O servidor que recebe menos, pode ter uma alíquota menor? Vai ter que ser discutido, gente, tecnicamente, mas isso é a parte 2 da emenda constitucional. O plano de benefício, parte 2 da emenda constitucional. Tipo, nós vamos aposentar hoje com a mesma idade, mesmo tempo de contribuição. A parte 2 da emenda constitucional, que nós não estamos discutindo aqui, tem que ser discutido, se vai manter, se vai ter uma regra de transição. Então, isso não faz parte do nosso processo. Parte 2, emenda constitucional, que as normas não são auto-aplicáveis, que vai ser discutido, tá? Agora, o nosso projeto, plano de benefício não altera, mas a emenda constitucional pega e impõe, não existe opção, gente. Não é o município, é o governo federal que impôs, como o governo federal impôs a lei complementar 173, só para vocês entenderem. Então, gente, isso é muito importante. O que é um exemplo? A unidade gestora única já está claro na emenda constitucional 103, que ela é impositiva. A alíquota também. E a gente pode depois, oportunamente, ir citando. Já foram citados alguns casos aqui. O que prevê, então, no nosso projeto de lei? No próximo slide, faz favor, eu estou colocando aqui a compensação, porque eu vou falar agora da amortização do déficit, que é o plano. A administração com a consultoria da Fundação Getúlio Vargas foi muito importante, porque além de transferir conhecimento no curso de capacitação, eles transferiram o conhecimento para esse grupo do Departamento de Previdência, dentro da Subsecretaria de Pessoas, da Secretaria de Administração, fazer compensação. A compensação ela é conceitual, é uma rotina. Hoje, os nossos servidores estão extremamente qualificados para fazer compensação. E o que a compensação fez? Nós inserimos todos os processos da vida funcional de todo mundo, servidor aposentado e pensionista, no sistema do INSS. Existe uma regra, a gente tem que escanear alguns formulários, etc. E a compensação, o que é isso? O tempo que um servidor aposentou no nosso regime próprio e que tinha do INSS. Então, a gente, e vice-versa, a gente compensa esse tempo e passa a ter o quê? Uma receita. E muitas vezes também, por compensação, a gente tem que pagar ao INSS. Só que o valor que a gente tem que pagar é muito menor do que o valor que a gente tem que receber. Nesse período, nós recebemos na ordem de 58 milhões. Foi muito importante mesmo, porque isso ajudou muito a gente a pagar as aposentadorias e pensões. Agora, a nossa preocupação foi o quê? Garantir que a gente não perdesse os prazos prescricionais. Então, nós inserimos todos os documentos, todos. Agora, o INSS tem um prazo para analisar, depende lá, a gente sabe que eles também têm as dificuldades dele. Hoje nós temos no sistema mais ou menos 400 processos para serem analisados. Isso, sem dúvida nenhuma, são receitas. André, você consegue estimar quanto de receita? Não, porque cada situação, cada vida funcional, eu falo muito isso com o servidor, cada um tem uma vida funcional, cada um tem o seu tempo, então isso é relativo de cada um. Mas nós temos. Hoje nós estamos recebendo só o prorata. Prorata é o mínimo que eles têm. Vamos supor, eu recebi o meu passivo, que estava acumulado, que eu, vamos dizer, eu aposentei, ficou lá um passivo, eu recebi. Agora o que eles têm que me pagar por mês até acabar a pensão e acabar o vínculo com o regime próprio. Então, hoje a gente recebe um prorata. O prorata hoje é na ordem de R$700 mil. Ele é muito baixo. Então, a gente precisa agilizar, junto ao INSS, a análise desses processos, que seria muito importante para o município. Então, isso aqui, a gente está apresentando, mais ou menos, aqui a compensação previdenciária. Aí, no próximo slide, a gente coloca aqui para vocês, se vocês puderem olhar ali na última linha, é o que o município aportou no ano de 2020 até abril, tá? De aporte extra. O que é o aporte extra? A receita do regime
a alíquota do servidor, 11%, a alíquota patronal, 13%, tá? E o aporte extra que o município fez. Hoje, o município fez, até abril, 34 milhões ele deu de aporte extra. A previsão é que, ao final do ano, ele faça um aporte de 106 milhões, considerando esses 34, tá? O ano passado, fez uma ordem de aporte de 70 milhões. Isso é o seguinte, se não tem recurso para arcar com as aposentadorias e pensões, quem arca? O Tesouro, artigo 170. É esse o exemplo que eu queria dar para vocês. E na próxima transparência, que é o plano de amortização do déficit setorial, eu queria explicar para vocês o que é um plano de amortização. Ele é um fluxo financeiro futuro. Pensa o seguinte, todos os nossos servidores ativos, todos os pensionistas, né, todos os aposentados, eles estão dentro desse fluxo financeiro. Então, se a pessoa entrar hoje, através de um concurso, ela entrou nesse fluxo financeiro. Esse fluxo financeiro é as receitas. Quais são as receitas? Receitas da alíquota do servidor, receitas da alíquota patronal, e comparadas com as despesas. No início, quando se criou o fundo em 95, o que acontecia? Isso não acontece em Juiz de Fora, no regime, não, gente. Acontece no Brasil e a gente vê até em outros países. O número de pessoas aposentadas era menor do que o número de pessoas que estavam sustentando o regime. Ele era piramidal. Hoje é uma forma de trapézio, tá? O que acontece dentro dessa ótica, tá? Quando você buscar o equilíbrio entre receita e despesa, a gente passa a ter uma insuficiência. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais qualidade de vida, estão usufruindo mais dos seus benefícios. Por um lado, graças a Deus. Por outro, é a insuficiência financeira que nós estamos tendo. Essa insuficiência faz com que o município, o Tesouro, venha e arque com esse aporte que a gente fala. O que é esse plano de amortização? O plano de amortização é uma forma organizada de formalização que o Ministério da Previdência já propõe em lei. Então, nós estamos o quê? Adequando o nosso regime às leis federais. É isso que a gente precisa fazer. E como que ele se adequa? Ele adequa numa alíquota que é a patronal. A alíquota do servidor é a alíquota do servidor, está ali certa. Tem a alíquota patronal também, que é de 13, nós estamos propondo para 23. A emenda constitucional 103, ela fala que o servidor vai passar para 14. E a patronal não pode ser inferior da União, então teria que passar para 14 também. Como a gente já aporta é obrigatório, nós estamos passando para 23, uma diferença de 10%, tá certo? E a alíquota suplementar, também correspondente a esse valor que aporta. Foi matemático, foi para equilibrar mesmo, compensar. E o Tesouro aportando. O que esse plano vai fazer? Ele vai zerar o quê? O déficit setorial, porque a gente está colocando de uma forma organizada o dinheiro. Então, eu estou falando dos 106 milhões, eu não estou falando de mais recursos, estou falando dos 106 milhões que a gente ia aportar. A gente está aportando só de uma forma organizada. Eu vou até falar para vocês que é uma forma contábil de fazer isso. Depois, ele vai diminuir a LRF. Por que ele diminui a LRF? Porque eu estou mexendo na forma contábil, a forma de ingressar. A alíquota patronal, ela não influencia na LRF, mas quando eu coloco como aporte, influencia na LRF. Então, isso é muito importante, porque daqui a pouco, pela LRF, e a Marlene já deve ter apresentado, que nós estamos no limite da LRF, nós não vamos poder contratar pessoal, e aí, assim, a gente tem uma perspectiva, quando isso mudar, esse cenário mudar, a curva mudar, a gente ter esse crescimento, essa possibilidade. E, além disso, gente, além da LRF, além de zerar a insuficiência, a gente tem que ter segurança. É para pagar de forma correta as aposentadorias. Nós temos que ser corretos. Não adianta eu aposentar amanhã, eu falo muito com o servidor, você vai aposentar, mas não vai levar. Adianta você aposentar, mas não vai ter o recurso. Então, nós estamos organizando isso, tá? Depois, eu queria reforçar
na outra questão, eu até coloquei o que é alíquota normal e alíquota suplementar, tá? A alíquota suplementar ela é extra. A preocupação de todos nós, mas nós somos obrigados por lei a fazer o cálculo atuarial anual. E é bom e importante a gente falar o que é o cálculo atuarial anual. Quando a gente todo ano pede a todas as unidades para fazer o censo previdenciário. Por que a gente é obrigado a fazer o censo previdenciário? Porque a massa, o número de nossos servidores, ele muda. Ele não muda só em quantidade, ele muda em estado. Hoje você é solteiro, casa, hoje você passa a ter filhos, depois pode ser acometido de uma doença, por uma invalidez ou morte. Então, é muito dinâmico. Por ser dinâmico, a gente tem que fazer isso. E por ser tanto dinâmico esse grupo, nós temos que fazer o cálculo atuarial todo ano. E isso pode mudar tanto a alíquota patronal quanto a alíquota suplementar, desde que nós tenhamos o equilíbrio do sistema, que é fundamental, é o que a gente almeja, é o que a gente está buscando, tá? Por último, e que é importante, é a afetação do patrimônio imobiliário. Todo mundo fica preocupado, mas afetar patrimônio é uma nova fonte de receita. E que a gente também buscou através de como fazer isso. Parece uma coisa simples? Não, não é uma coisa simples. Primeiro, que eu queria destacar, que os imóveis que foram identificados, tá? É na ordem de 141 milhões, são imóveis que o município dispunha e que as áreas que eles foram escolhidos já são supridos de equipamentos públicos, não tem necessidade. E por que os imóveis têm que ir para o regime? É uma forma que a gente chama, né, muito utilizada, de adição, né, aditiva, para que a gente possa ter mais recursos no regime e tratá-los de forma rentável. De repente, eu posso amanhã disponibilizar um imóvel e ali construir um bem que possa me gerar, além de uma valorização imobiliária, um aluguel, um estacionamento que eu possa receber ali mensalmente, um aluguel. Isso é receita nova do nosso município. E, por último, que é o último slide que eu gostaria de chamar a atenção, para ser rápida, para mim já ir nas respostas, por favor, o próximo slide. Por que a importância, a preservação do equilíbrio financeiro atuarial e a importância do nosso projeto? Gente, primeiro, todo mundo, imagino, servidores, prefeitura, sociedade, busca sustentabilidade do regime. Todo mundo quer que ele esteja em equilíbrio. Segundo, isso é uma exigência de lei federal. O artigo 40 da Constituição e da LRF exigem esse equilíbrio. Por último, os órgãos de controle, que são o Tribunal de Contas, a Secretaria de Previdência, está ali controlando e cobrando e nos autuando. Olha, precisamos do equilíbrio atuarial. O que você vai fazer com essa situação? E a certidão de regularidade previdenciária, a tão famosa CRP. O que é CRP, gente? A CRP é uma certidão, como muitas outras que também a gente tem que ter ela atualizada. É importante falar que há muitos anos o nosso município só tem ela judicializada. Isso é péssimo para nós, porque a partir do momento que saiu a emenda constitucional 103, tão logo a gente não atenda a essas exigências que são autoaplicáveis, a nossa CRP, que é judicial, não vai ter outra forma que não ser cassada. O que é isso, gente? O que isso implica? Implica, no FINISA, por exemplo, que é recurso que a gente está colocando para pavimentação, todo recurso de governo federal, financiamento, deixa de vir, ele é interrompido. A emenda constitucional, a lei complementar 173, que garante um aporte ao município, que foi a condição que o município teve de pagar a segunda parcela dos salários, ele não dividiu a folha de 60% e 40%, e 40% que é a segunda parcela, foi com recurso do governo federal da lei complementar 173. Ele não virá se a gente não tiver a certidão de regularidade previdenciária. A gente não tem condição de trazer financiamentos para a cidade, ou seja, congela tudo, a situação fica caótica, que é esse o grande problema da Prefeitura de Juiz de Fora. E aí, eu gostaria, se eu não sei se a casa me permite, se eu já posso
ir respondendo as perguntas e tendo as dúvidas, eu estou à disposição. Acho que esse é um tema que a gente tem que fazer diversas discussões para a gente avançar, né? Eu vou começar aqui pelo vereador Garotinho, eu fiz a sequência aqui. A importância da capitalização de imóveis, então a gente está ingressando com bens ativos, tá? Esses bens ativos, eles foram avaliados pela equipe técnica apropriada, sim, tem toda uma legislação própria e foram inseridos. São bens que já têm equipamentos públicos nas áreas e que a gente está ingressando com esses imóveis para o regime, para que amanhã o regime possa estar trabalhando e buscando recursos com esses imóveis. Exemplo, um aluguel de um imóvel para ter, eu chamo de moeda nova, exemplo que eu dei, um estacionamento, tá? Não sei se respondi. Quanto ao déficit, eu falei aqui, né, que seria por alíquota patronal e alíquota suplementar. Teve uma pergunta, eu já vou completando. Quem vai pagar as alíquotas? Patronal são os entes, que é a prefeitura, né? E a suplementar são quem? Quais são as pessoas? Gente, a alíquota suplementar também é o Tesouro, o município não arca com isso, tá? Então, é muito importante falar. Então, a gente busca, como o Garotinho falou, do plano de amortização, é o que a gente almeja, é o equilíbrio. Os cargos da autarquia, os remanejamentos... então, desculpa, o Garotinho falou, né? É do remanejamento na própria estrutura, é o que a gente almeja, tanto que a gente buscou o curso para que todos tivessem, a gente ampliasse esses conceitos, para que muitos funcionários já começassem a discutir previdência, estudar previdência. Nós temos que aumentar cada vez mais o nosso grupo de servidores capacitados em previdência, para que esse assunto não seja um tabu, mas que todo mundo conheça com segurança, firmeza. Então, o remanejamento. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Tá? O Conselho de Administração são 6 membros, 3 natos, porque já são mesmo, tá? Porque são as secretarias envolvidas, administração, fazenda e planejamento, e os demais, por eleição. Nós colocamos essas áreas, gente, porque normalmente, hoje, até a Secretaria de Previdência está exigindo, agora, é recente, tem 1 mês e meio, que todos os membros do Conselho, tanto fiscal de administração, passem a ter o CPA 10, CPA 20. A gente tem que estudar, se capacitar para a gente ter esses certificados. Então, não é uma coisa simples. Por outro lado, nós vamos ter condição de ter conselhos trabalhando muito a governança do sistema. O Conselho Fiscal já também são 4 membros e também, aí não tem membros natos que vão trabalhar. E a diretoria executiva. Fixação da alíquota. Quais são os motivos? O de 11% para 14%, que é a alíquota do servidor, é uma exigência nas normas autoaplicáveis da Emenda Constitucional 103. E a dos 23, que foi o que a administração, como ela aporta um valor todo mês, e pelas projeções ela vai aportar ano que vem mais de 120 milhões, no outro ano, então nós pegamos e fizemos um cálculo matemático. O somatório da alíquota suplementar mais a alíquota patronal é mais ou menos o valor próximo que o município teria que aportar, tá? O doutor Antônio, eu não sei se eu respondi todos, estou às ordens, tá, Garotinho? O vereador Antônio Aguiar falou da emenda constitucional, e aí eu acho que eu expliquei quando eu falei parte 1, parte 2, faltando a explicação do doutor Antônio, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma seguridade social, que a gente concorda, que é um pacto da sociedade, servidor e município. Vereadora Ana, né, depois ela vai falar colocações, do vereador Juracir Schaeffer. Eu vou começar a falar, e vocês acham que eu leio a pergunta, eu já posso falar pergunta 1 e responder. Então, eu vou fazer o seguinte. A pergunta 1 é qual a finalidade do projeto? A mensagem 4402, quando foi enviada para a Câmara, qual que é o objetivo? É realmente criar uma unidade gestora única, exigência legal, tá? Nós somos notificados por órgãos de controle, como eu falei, Tribunal de Contas, Ministério da Economia. E o mais importante, aí depois tem a outra pergunta. Não se trata de reforma administrativa esse projeto, porque o plano de benefícios não está sendo alterado. Artigo
35 da mensagem. E mais importante também destacar nessa pergunta é a certidão de regularidade previdenciária. Nós temos que atender, para ter a certidão, gente, nós temos que ter unidade gestora única, nós temos que ter o plano de amortização, nós temos que atender as cláusulas autoaplicáveis, as normas autoaplicáveis da emenda constitucional 103. É uma imposição que o governo federal pôs para a gente. Infelizmente, nós não temos escolha. Tem coisas que nós podemos discutir, parte 2 da emenda constitucional 103. Tem coisas que estão sendo impostas aos governos e nós não podemos usar. E nós não teremos essa certidão que traz esse caos na prefeitura. O item 2 é em relação à lei hoje que nós temos, a 1136, com a lei que nós estamos propondo. É muito difícil eu falar todos os detalhes, mas o grande destaque que nós temos da diferença da lei 11036, que é a nossa atual, para que nós estamos propondo, é, sem dúvida nenhuma, o fundo especial. Hoje nós temos um fundo especial. E uma estrutura desconcentrada. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo uma unidade única, gestora, centralizada, atendendo às exigências da Constituição, tá, gente? É Constituição, então ela vem impondo. E um modelo, então, de gestão única. A terceira, as mudanças trazidas pela emenda constitucional que altera o sistema de previdência, tá? E perguntando, em caso positivo, os direitos previdenciários dos servidores. Então, o que é que eu falei? O que são direitos previdenciários? A gente não pode confundir, porque as pessoas estão confundindo direitos previdenciários com outras situações, tá certo? Direito previdenciário é morte, por invalidez, ou então, no caso, a idade. Então, são essas questões. Então, só estão incluídos nas mensagens as normas autoaplicáveis da emenda constitucional 103. Me desculpe, eu estou sendo repetitiva, mas é claro isso. Então, exemplo, unidade gestora única. Eu vou dar um exemplo que ninguém parou para pensar. Os seletistas. Vocês lembram que tinha, assim, a gente fala que tem uns que falam assim, na prefeitura, os antigos seletistas, você lembra os seletistas que voltaram para a prefeitura? Nós não temos nada contra eles existiram na prefeitura, tá? Na época, nós entramos como seletistas, teve a opção de trocar por estatutários, só que antes da emenda constitucional, o que acontece? Qualquer pessoa que entrasse na prefeitura como seletista, ela tendo aposentado pelo regime geral, ela não perde o vínculo no município. Então, ela continua trabalhando no município, e o município tem que completar. Com a emenda constitucional 103, as pessoas que entrarem, porventura, num regime seletista, isso não ocorre mais. Isso está nas normas autoaplicáveis. E as pessoas não sabem, porque é um grupo pequeno, porque às vezes elas não se enquadram, elas não enxergam isso, tá? E a alíquota do servidor, e tem outros exemplos também. A emenda constitucional 103 majora o percentual de 11 para 14, e o que a lei complementar 173 afeta isso? Infelizmente, gente, realmente a alíquota suplementar, a alíquota do servidor de 11 para 14 é uma exigência que foi imposta pelo governo federal, não tem jeito, tá? E a questão também da lei complementar 173, que a gente está fazendo por compensação de cargos. Como fica, questão 5, como fica a questão de incorporação nas aposentadorias e vantagens pecuniárias, tá? É muito importante, e depois o artigo 72 e 74. Olha só, aposentadorias com proventos integrais. Eu até acho que eu consigo responder alguns servidores aqui, que eu não lembro de nome, que eles perguntaram. A lei ela é muito clara. Veda, eu vou ler aqui a parte da emenda constitucional 103. Veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vincula ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão a remuneração de cargos efetivos, ressalvadas as incorporações efetivadas até a entrada em vigor da emenda, que foi 12 de novembro de 2019. Então, olha só, servidores que têm incorporações até 12 de novembro, não tem problema. Agora, depois, a emenda constitucional veda. Pode criar uma regra de transição?
Eu não posso hoje, a emenda vem igual uma navalha, ela veda, tá certo? É o entendimento. Vou até responder, nós tão preocupados com isso, recebemos agora um parecer da PGM, porque nós consultamos isso também, e eles estão vedando e falando, eu vou depois até responder um pedido da Câmara sobre esse assunto e mandar a cópia do parecer, porque a gente quer a transparência. Os artigos 72 e 74, tá? Eles são iguais, tá? Os servidores que se aposentam hoje vão se aposentar igualmente da outra forma. Esse artigo 72 é porque ele fala de média. O que é a média, tá? Um servidor aposenta por invalidez. Então, ele não conseguiu a idade máxima, nem o tempo de contribuição. O que ele vai aposentar? Por média, não tem jeito. Hoje já é feito isso. É porque as pessoas, quando não se encaixam no tema, às vezes elas desconhecem o tema, tá? Mas é muito importante essa discussão, gente. É muito importante a gente estar destacando e falando sobre esse assunto. Agora, servidores que ingressaram depois de 2003 na prefeitura, é por média. Servidores que ingressaram antes de 2003, não é por média, tá? Para receber integralidade e parcialidade. Então, são leis, as leis federais. Então, o que nós fizemos, gente, que é muito importante falar? Toda vez que a gente vai aposentar uma pessoa na prefeitura, a gente pega o quê? O artigo 40 da Constituição e todas as emendas que tiveram. Então, a gente vai lá na Constituição. O que a gente pegou? A gente pegou isso tudo e trouxe para dentro do projeto. Então, realmente, quando o vereador fala que tem mais de 200 artigos, é porque a gente trouxe isso tudo para dentro do projeto, porque a gente prima pela transparência e o controle. A gente está fazendo lives também, tá, com sindicatos, e cada vez que chega isso, a gente quer esclarecer, a gente quer tirar as dúvidas, e a gente quer explicar, a gente quer verificar. E se tiver alguma coisa, nós vamos estar discutindo também. A alíquota do servidor, eu também acho que eu já respondi, né, de 11 para 14, e é da prefeitura de 13 para 23. E não é o servidor que vai pagar nem os 10%, nem a alíquota suplementar, é o Tesouro. Então, é uma forma do Tesouro estar aportando para o regime. A questão 6, é de conhecimento público a enorme dificuldade financeira do fundo, tendo que efetuar constantes aportes, né? O que é a causa disso? Falou do rombo bilionário. Então, vamos lá. Primeiro, a causa da dificuldade. Antes da aposentadoria, né, era a forma piramidal, realmente. As pessoas aumentavam, têm maior qualidade de vida, ficam mais utilizando os benefícios, isso eu já respondi. A outra é o rombo. Não existe rombo, gente. A palavra está errada. Não é rombo. Existe o quê? Uma falta de equilíbrio no sistema. E o que a gente está buscando é, no plano de amortização, o equilíbrio, através do aporte dos imóveis, da alíquota suplementar e da alíquota patronal maior do que o exigido por lei. A proposta visa, então, a sustentabilidade, tá? E o equacionamento. Pergunta 7. O Fundo de Previdência foi criado em 95. O que foi feito com recursos arrecadados desde a criação até o presente momento? Todos os recursos foram utilizados no regime, tá? Então, aí, tem um período que citou aqui, o servidor contribuía. Tem um período, sim, mas a lei exigia, a lei impunha isso. Foi logo no início, quando se criou os regimes próprios de previdência. E depois, lá em 2005, que começou a lei a exigir um fundo de previdência. Então, é uma evolução do sistema, mas o recurso era utilizado para pagar os benefícios. Qual o déficit real de servidores concursados e efetivados frente aos contratados e temporários do município, tendo em vista o desnivelamento no Fundo de Previdência? Tá? Eu quero dizer que desde 2013, nós já efetivamos em torno de 2.000 servidores públicos municipais, tá? Através de concurso. Só que concurso não é uma solução única, não é a solução isolada que vai resolver o equilíbrio. Nós temos que pensar, gente, quando o servidor ingressa, é uma falsa visão que nós estamos entrando com receita, não estou discutindo, no momento nenhum está. O percentual da alíquota do servidor, ele entra, mas o nosso plano de cargos e salários, o valor do salário é mais reduzido, porque tem as progressões, os crescimentos na carreira. Quando ele vai aposentar,
que ele vai aposentar com o salário dele, né, da época ali, o que vai acontecer? A contribuição, o tempo de contribuição em relação àquele salário é menor. Então, o concurso pode parecer, mas inicialmente ela não é a única solução. E como o plano de amortização, a partir do momento que o servidor ingressa ali, ele faz parte daquele benefício. É o quê? É uma questão que eu estou me comprometendo que até depois dele aposentar, ele tem, no mínimo, aí, muitos anos para utilizar esse benefício, tá? Então, o ingresso é positivo, mas gera compromissos futuros. A questão 9ª, o município decreta calamidade pública, nós temos a Lei Complementar 173, o que o projeto está falando? Nós já respondemos isso, que nós estamos fazendo compensações de cargos, tá? Questão 10, o projeto de reestruturação do regime propõe o seu artigo 220, inciso 4, a revogação da 12.820. Então, eu quero dizer o seguinte, há a previsão de quantas receitas e fontes de arrecadação, né? Então, o plano de amortização nós vamos ter, vou só repetir, o aporte dos bens ativos dos imóveis, a majoração da alíquota patronal e a criação da alíquota suplementar. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está mexendo aí no plano, equacionando esse equilíbrio. E quanto à lei da dívida ativa, isso é muito importante. A lei da dívida ativa, ela foi feita com uma intenção muito positiva, muito interessante, só que quando nós fomos operacionalizar, o que se percebeu? Os órgãos de controle começou a questionar e a dificuldade da gente apresentar os valores. Então, isso está trazendo muita dificuldade e o valor é ínfimo pelos questionamentos que nós estamos tendo operacionais, a gente não está conseguindo fazer. Então, por isso, a gente está revogando. Para vocês terem uma ideia, durante um ano, é na ordem de 200 mil no máximo. Tá? Isso para o que nós temos, né? 11, em relação à transferência patrimonial, eu quero dizer, então, que os imóveis foram os que têm maior rentabilidade dos imóveis, dentro das regras, que eu quero deixar claro, que é da Previdência, não é... o Ministério da Previdência estabelece regras para a gente aportar imóveis, tá? Então, a gente escolheu dentro daquelas regras, senão eles não aceitam determinados imóveis, e os imóveis em áreas que não necessariamente precisariam de equipamentos públicos. E foi avaliado por área técnica responsável para garantir a fé pública. A questão 12, a transferência dos créditos existentes e não recebidos da compensação previdenciária. É o que eu falei da compensação, que nós intensificamos, 58 milhões, que tem 400 processos lá, ainda para serem analisados. 13, a taxa de administração. Isso é muito interessante a gente explicar, que o artigo 17, acho que o vereador Mello também citou, e está também no vereador Juraci. A taxa de administração, gente, ela é destinada para a cobertura de despesas administrativas, tá certo? Então, quando você tem uma autarquia, essas despesas administrativas estão previstas em leis, então é o orçamento mesmo, é o custeio dela. E também está previsto que, se não for gasto, vai voltar para quê? Para pagar Previdência. O objetivo do recurso é para pagar a Previdência. Artigo 14, item 14, artigo 47, o projeto de reestruturação do regime de Previdência diz que não será considerado acidente de serviço. Eu quero até destacar isso, tá? Já são assegurados os direitos de defesa e contraditória, a ampla defesa. Isso já está no nosso estatuto. O Estatuto é a Lei 8.710, no seu artigo 116 e os seguintes, tá? No 617, 118, por aí. Então, isso não muda. A redação do artigo 28, tá? Que trata da comprovação da dependência econômica, união estável. A dependência econômica, ela é verificada na data do óbito, tá? Agora, a justificativa administrativa, ela é a possibilidade dessa comprovação. Isso também já existe. É uma forma da gente verificar se realmente essa condição, ela existe, ela ocorre. O item 16, o artigo 44, tá?
que no seu bojo traz o rol das doenças graves. Isso é muito importante, que até os sindicatos colocaram aí, se poderia inserir outras doenças. Esse rol, ele é taxativo e é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, e através do decreto, se alguém quiser anotar, ou depois eu posso responder por escrito, 3.048 de 99 do INSS. Então, se esse rol for ampliado pela legislação federal, a gente amplia o rol. A questão 17, o artigo 48, acidente de trabalho. Esse é até muito interessante. Ontem, a gente, numa live com os sindicatos, a gente viu isso, que é a questão do transporte, que pode ser particular, tudo. Então, amanhã a gente vai ter uma outra live com o sindicato. Então, nós vamos ler de novo, vamos discutir, se for o caso, a gente vai incluir, porque a gente percebeu realmente, e por isso que é importante essa discussão, essa leitura. Ninguém está aqui, o que é obrigatório vai ter que ser obrigatório, mas, fora isso, se a gente tiver que corrigir, nós estamos aqui, nesse momento, para corrigir, tá? A questão 18, como funciona a estrutura de governança que se propõe, eu acho que eu já respondi, tá? A questão 19 é o artigo 180, que dispõe como fica o plano de amortização dos ativos, as receitas, tá. E aí vem junto desculpa, essa não é a 19, não. A 19 está certa. Aí depois vem a 20, só um minutinho. A 20, qual a justificativa da inclusão do artigo 100 na proposta? É a emenda constitucional 103 nas normas autoaplicáveis, que é a pensão. No 21, o que justifica tão somente ex-servidores receberem certidão de contribuição para fins de contagem recíproca de tempo? Por que ex-servidores? A portaria 15 de 2008 somente pode ser certidão de contagem de tempo de contribuição, certidão é CTC, certidão de tempo de contribuição para esse servidor. O município não pode dar essa certidão para servidor ativo. Isso, então, é a portaria 154, 2008. Um dia ainda vou decorar isso tudo, viu, gente? E depois, o último, que são os artigos 204 a 211, alteram outras leis municipais. Isso também foi a live que nós fizemos com o sindicato. Nós estamos revogando, sim, alguns artigos da 8.710, 9.212. Por quê? Quando o Estatuto, o Plano de Cargos, quando ele foi elaborado, foi em 95, gente. Não existia o que a gente está propondo, que é a Lei da Previdência, tá certo? Que a gente está transpondo alguns artigos para cá. Então, como é que eu posso ter uma lei que fala lá e a mesma lei que fala aqui, sendo que lá não é trabalho de previdência? Então, nós estamos revogando. Quando a gente conversou ontem com os sindicatos, nós vamos fazer um depara. Eu acho que isso traz mais segurança para os sindicatos, faz transparência. Então, nós vamos fazer desses artigos, do 204, o que a gente discutiu, um deparo. Esse era assim, está assim. Então, eu acho que isso tranquiliza as pessoas. O nosso objetivo, gente, é tornar mais transparente e mostrar para as pessoas essas questões, tá? Vou ser bem mais objetiva ainda. Sincerpo, quando falou o Chiquinho, a cartilha. Cartilha, excelente ideia, Chiquinho. Nós estamos trabalhando para uma cartilha. Acho que a gente vai ter que correr com essa cartilha, divulgar no nosso site o mais rápido possível. Por quê? Porque eu acho que o nosso servidor, ele é merecedor e nós somos carentes de informação. Então, nós vamos trabalhar e agilizar essa cartilha. Calan, quando falou do Simpro, que buscou assessoria jurídica, achou ótimo, acho que a gente tem que estar com a transparência discutindo isso. A emenda constitucional, que eu volto a reforçar, que tem as normas que são impositivas, autoaplicáveis. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que é isso. Nós não estamos querendo nem pôr jabuti, nem pôr o jabuti para subir na árvore. Não entendemos dessa forma. E se nós estamos, para evitar essas coisas, nós estamos tentando fazer lives também com servidores, esgotar, como proposta dos vereadores aqui, a gente, nesse período aqui, esgotar todas as dúvidas, ler, o que tiver que
nós vamos estar falando, tá? Por favor, é um momento mesmo de discussão e parabenizo a Câmara que está oportunizando isso para nós, tá? O Sincerpo, aí é o Zé Carlos Muniz, né? Muito prazer, né, Zé Carlos, que a gente não se conhecia. E aí algumas respostas aqui de alguns servidores. Giovana Brito, alíquota 14% e alíquota progressiva. Por que não alíquota progressiva? A alíquota progressiva está na parte 2 da emenda constitucional, que a gente só vai discutir porque a 14% ela é autoaplicável e obrigatória. A progressiva, como também o plano de benefício, tem que ser discutido. Isso vai ser discutido com os sindicatos, para que a categoria participe. É nesse sentido. E a emenda constitucional 103 não são permitidas mais incorporações. E os descontos desses valores serão devolvidos? Olha só, gente, isso é uma coisa nova. Nós realmente fomos também surpresos com a emenda constitucional, não sabíamos, e nós vamos ter que fazer uma política, sim, do que recebeu, devolver. Tá? Mas a gente tem que quantificar, isso não é uma coisa simples, mas em nenhum momento a gente vai se esquivar disso. Wagner, RPPS, rombo, volto a falar, não é rombo, o sistema precisa de equilíbrio. Colocar mais servidores efetivos. A gente entende que o concurso é muito importante, tanto que a gente já colocou mais de 2.000 servidores, mas a gente tem que tomar cuidado com o concurso, porque concurso, inicialmente, ele parece ser muito positivo, mas depois você cria uma obrigação muito grande. Então, a gente tem que analisar, e é o que a gente tem sempre feito, quais secretarias que têm demandas. Por exemplo, os contratos temporários da Secretaria de Saúde, praticamente todos já foram substituídos. E é progressivo. E vocês pensam que a mesma equipe com muita dificuldade operacional que a gente faz isso, e a gente vai fazendo isso na Prefeitura. Mas nós temos que avaliar e até verificar se a gente precisa de pessoas ou a gente também precisa trabalhar a eficiência dos nossos serviços. Então, hoje, a pandemia trouxe uma nova visão de trabalho. O trabalho remoto, a investir em tecnologia. Hoje nós estamos fazendo aqui uma coisa ímpar na Câmara. Eu parabenizo, né? Nós estamos conversando à distância aí com tantas pessoas. Então, são novas formas que nós vamos ter que nos adequar também. Flávio Perotti, por que mexer com essas injustiças de incorporação, de alíquota? Gente, isso veio do governo federal, imposto. O Igor Fernandes também, essa questão da incorporação. Rodrigo Freitas, criação da autarquia, é um passivo com a Previdência, no recolhimento previdenciário, eu já expliquei há 10 anos atrás, isso já era por lei, se contribuía sim, não existe rombo, existe sim a busca desse equilíbrio. Luciano Ferraz, quem já tem incorporação sofrerá alguma mudança? Quem já tem incorporação, a lei não mexe. A lei mexe para quem, depois do dia 12 de novembro, passaria a incorporar. Faltam 2 dias, falta 1 mês. Gente, infelizmente, a lei é como uma navalha. Mauro César, TCT, reversão 2019. Aí eu preciso entender o seu caso, porque eu não entendi, e aí eu estou às ordens para caso ele queira explicar depois, fazer uma reunião comigo, junto com a equipe do DEPREV. Aí o Sargento Melo falou do artigo 17, da taxa de administração dos imóveis. O vereador Juraci falou do déficit, do aporte dos imóveis depois. O vereador Pardal reforçou essa discussão dos 14 dias, que ela é muito importante, de que a administração está à disposição, presencial, live, com sindicatos, da forma que vocês acharem. E o vereador Antônio Aguiar fez uma pergunta ao Antônio a respeito da PEC. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas e, caso tenha mais alguma dúvida, nós estamos à disposição. Falar que realmente é muito importante esse tema e eu fico muito feliz de estar aqui explicando, falar que eu tenho uma equipe aqui que está à disposição para a gente marcar reunião, para a gente conversar, para a gente tirar as dúvidas, porque o que a gente almeja nesse projeto, a autarquia, e quando a gente traz as questões da lei federal para dentro, o projeto fica grande, fica, mas a gente busca a transparência, o controle, e a gente quer garantir que a gente tenha o equilíbrio, e não esquecendo
que o CRP é fundamental para o nosso município. Então, eu quero agradecer muito aqui à Câmara dos Vereadores, falar que nós estamos à disposição, todos os vereadores, todos os servidores que estão nos ouvindo.